Olá, vou falar agora um pouquinho sobre o sono, como é que a gente faz, né. O meu filho, nunca foi de dormir bem, até hoje ele não dorme bem, não dorme 100%, né, é difícil as noites que ele dorme a noite inteira, e até se ele dorme eu sempre tô acordada, porque eu tenho sono bem leve, devido a todas essas vezes que eu me acordo, então meu corpo meio que acostumou a sempre estar acordando. E então eu sono muito leve, né, qualquer coisinha eu já tô acordada. Eh Ele hoje dorme melhor, mas já foi bem mais difícil, né, quando era bem bebezinho, a gente não dormia nem 2 horas seguidas às vezes, né. Nossa, se dormisse 5 horas era, meu Deus, maravilhoso, né. Mas aí com o tempo vai melhorando, né. Eu colocava sempre o ruído pra ele ouvir, né, ruído branco, né, aqueles barulhinhos de chuva, né, um um piano, alguma coisa, algum ruído pra ele ouvir, que isso é importante, ajuda, né. Quando era recém-nascido eu colocava o útero e o coração, né, ele escutava e, e dormia relativamente bem, né. Não a noite inteira, dormia alguns períodos, né, sempre acordando várias vezes. Então hoje como que a gente faz, né, tipo umas 8 da noite a gente já começa a diminuir as luzes da casa, né, ele já jantou, já tomou banho, daí a gente leva ele para o quartinho dele. Lá ele vai escolher alguns livrinhos, né, ele escolhe o livrinho que ele quer que a gente leia para ele, e a gente lê, eu mostro para ele as imagens, faz uns sons diferentes, umas vozes diferentes, isso é interessante, né. Eh, Aí também eu coloco para ele já ir ouvindo, né, numa caixinha de som, um piano, uma chuva, alguma coisa assim, pra ele já ir relaxando, né. E também agora ele gosta bastante desse ursinho, né, o anjinho dele. Mas quando ele era menor, ele ficava segurando um paninho, né, um paninho de boca, ele sempre ficava segurando, né. Depois disso ele começou a chupar o dedo e daí precisa ficar com aquele dedo na boca, né. Não teve o que fazer. Daí agora a gente colocou o aparelho, né, nele ano passado pra que ele parasse de chupar o dedo e, se Deus quiser, ele vai parar definitivamente, né. Mas o aparelho, prejudica um pouquinho na questão da fala e da alimentação, né, porque como ele não consegue mastigar muito bem, ele engole mais rápido os alimentos, né, então tem que ficar sempre de olho, porque ele vai botando na boca e não mastiga bem, né. Por exemplo, se ele vai comer carne, tem que dar bem pouquinho, porque senão ele vomita. As últimas vezes, né, a gente se empolga que ele tá comendo, vamos dar mais, né, mas ele vomita, passa mal, então agora a última vez que a gente deu carne de churrasco, assim, né, que ele come mais seco, eu dei bem pouquinho, porque senão pra ele não passar mal à noite, né, então tem que também cuidar dessa questão, ficar feliz quando a criança come, mas também não deixar ela comer demais, né, que também não faz bem. Eh, então, assim, sempre fazer umas metas, né, digamos, se a criança tá no seu quarto, você tem que começar a colocar ela no quartinho dela, né. Então, quanto mais demorar, pior. Então já vai levando todo dia, vai lá, coloca um colchão do lado da cama da criança e fica lá até ela dormir, para que ela não, né, não se sinta sozinha e tudo. Conversa com ela, que ele é o quartinho dela, ali onde ela tem que fazer sonequinha, né. Ele ainda faz, mas às vezes ele não consegue fazer por causa da nossa rotina de terapia, ir pra escola, né. Creche, né, eu falo escola porque eu sou professora, então eu tenho o hábito de falar escola. Mas e aí meu trabalho e tudo, vamos pra lá e pra cá, então às vezes ele não consegue fazer soneca, né. Quando a gente tá em casa a gente tenta fazer, mas nem sempre ele dorme. E à noite ele acorda várias vezes, às vezes ele me chama: "Mamãe", aí eu não posso imediatamente levantar e já ir imediatamente, porque senão toda vez que ele me chamar eu vou ir, então isso vai virar um hábito, ele sempre vai acordar e vai estar me chamando, né. Se ele pedir mamar também de noite e eu levar, isso vai virar um hábito e toda noite ele vai acordar e vai pedir mamar. Então tem que cuidar também para não fazer isso. O certo é ele se alimentar bem para que ele não acorde à noite, né, e não esteja com fome, não peça mamar, enfim. Mas ele come pouquinho, ele come bem pouquinho, né, então talvez seja isso que ele acorde várias vezes também. A gente oferece, né, comida, a gente, né, oferece lanchinhos e tudo, mas ele, né, não come de certo o suficiente que deveria. Pode ser que seja isso. Hã,
mas também, né, não deixar ele ficar muito na televisão, nem no celular, porque isso também interfere na questão do sono. O ano passado ele teve, episódios de terror noturno, que ele acordava chorando, gritando e se esperneando, batendo, não podia nem encostar nele, né. Era como se ele estivesse ali, mas ele não estava ali, digamos assim, meio que inconsciente, ele estava fazendo aquelas coisas. E daí do nada ele voltava a dormir, né. Isso tudo devido à rotina estressante que é, né, creche, terapia, vai pra lá, vai pra cá, vai pra lá e pra cá todo dia. No final do ano nós estávamos cansadíssimos, né. Eu tive ano passado lesões na língua, que não sarava, e tive ainda tenho, né, insônia que, né, várias noites eu não consigo dormir. Bruxismo, né, por causa do aparelho é pior, porque fica quebrando os dentes de tanto nervosismo, ansiedade, estresse, eu fico mordendo os dentes, né, eu percebo que eu faço isso. E uma noite que eu acordei estava tipo, tinha uns farelinhos, assim, na boca, de tão, sei lá, nervosismo, ansiedade que a gente fica, né, de tudo que a gente passa durante o dia, enfim. E acaba fazendo isso, eu não tinha isso, né, comecei a ter isso ano passado, né. E fora a enxaqueca que eu tenho direto, né, mas enfim, isso também é por causa do trabalho. E aí se eu pegar muito sol, muito vento, me incomodar, já me dá enxaqueca, eu fico 4 dias com muita dor, né. Mas voltando à questão do sono, então fazer ele brincar bastante, que ele canse, né, e se alimentar bem, aí ele vai dormir a noite inteira, né. Lá na minha mãe, por exemplo, que é mais frio, e ele brincava o dia inteiro, nossa, nem lembrava que existia televisão, e à noite ele dormia a noite inteirinha, sabe, ele comia bastante, comia um monte de comida, repetia o prato e tudo. Então, assim, vai depender muito também do ambiente, né, que a criança tá. Aqui onde eu moro é bem quente, então isso é agoniante, né, é ruim para dormir também. Eu tive também, muito estresse no trabalho, no início do trabalho ali, que, né, comecei um trabalho novo. E com todas as outras coisas que eu tinha que fazer, né, não parava, tipo, sair de carro umas 4, 5 vezes, ir pra 4, 5 lugares no mesmo dia, então isso é muito cansativo, né, e daí tem que cuidar da casa, tem marido, tem, né, todas as coisas que a gente tem que fazer, né, do trabalho, fazer plano, planejamento e tudo mais. Tinha vezes que eu estava com meu coração acelerado, né, a respiração assim, meio ofegante, com dor no peito, né, embaixo das costelas, assim, muita ansiedade. Mas aí com o tempo foi melhorando, sabe. Mas, a mãe de uma criança autista, ela sofre muito e, às vezes você só quer chorar, às vezes você só quer sair correndo e ficar sozinha, mas não tem como ficar sozinha, né. Às vezes só um abraço de alguém já ajuda, uma palavra, né, já ajuda. Mas, assim, você poder compartilhar e falar com outras mães, outras famílias, isso é muito importante, porque eles passam pelo que você passou ou outras coisas mais difíceis ainda, podem te ajudar. Eu esqueci de falar que quando a criança chama, não vai imediatamente, porque uma vez eu levantei muito rápido da cama e passei mal, porque você precisa sentar e para o seu corpo voltar, acho que tem um líquido no ouvido que ele precisa ficar, né, sei lá, não sei explicar. Mas você não pode levantar e já ir direto, assim, por exemplo, eu levantei e fui direto, e aí eu não consegui nem chegar lá, eu peguei, deitei no chão e fiquei, porque eu estava tonta, minha cabeça já girando, meu corpo mole. Uma vez meu marido também passou mal, assim, eu falei: "Não é para levantar tão rápido, deixa ele chamar de novo, se ele chorar, aí a gente vai, senão, eh, ele vai voltar a dormir. Se você ir cada vez que ele chamar, daí vai virar uma rotina, toda vez ele vai te chamar, então deixa ele chamar. Ou às vezes só de ouvir a tua voz ele já vai voltar a dormir, por exemplo, ele chama: "Mamãe", daí eu falo: "Mãe tá aqui", ou eu faço assim: "Shh", ele já volta a dormir, né, ele escuta a minha voz lá do quarto dele, ele volta a dormir, às vezes não, né, às vezes ele começa a chorar, eu tenho que ir lá. Mas aí eu já lembro que eu não posso ir tão rápido, né, eu sento na cama, espero uns 2, 3 segundos, e aí eu vou, porque senão eu vou cair no chão, e a gente tem que estar bem para poder cuidar deles, né.